Fala, seres humanos! Sejam todos bem-vindos a mais uma pílula literária aqui na Toca da Leitura. E este vídeo é Quientismo, literatura jesuíta. Quando ou as cortes eram mais cristãs, ou os pregadores menos de corte. Quando se fazia menos caso da graça dos ouvintes, para que eles se fizessem caso da graça de Deus. Quando a doutrina que se tirava do Evangelho eram verdadeiras e sólidas do Evangelho, e não discursos vãos e inúteis. Quando finalmente as vozes dos percursos de Cristo chegavam aos pecadores, aí sim o Evangelho se fazia, sem um ódio desses pecadores tolos que se diz evangelhos, sem o ódio desses pregadores inúteis que destroem a palavra de Deus. E é com a terceira de Dominga de Quaresma, de Padre Antônio Vieira, que iniciamos mais uma pílula literária. Seres humanos, é um prazer inigualável, inestimável, intangível, mentalmente transmissível estar com todos vocês. São elementos da literatura jesuíta, os sermãos, a catequese incorporada às peças teatrais de cunho dramático, recuperando as ideias de Aristóteles, de Tragos, Catarse, mais os autos, que vai apresentar a vida dos santos para os índios, e, obviamente, esses princípios pedagógicos que nós vemos no teatro grego. Os padres chegam aqui por volta de 1594 com a chamada Companhia de Jesus, no qual eles têm o objetivo de, primeiro, catequizar os índios, manter, fazer a manutenção da fé cristã para aqueles que vêm como exploradores do território, mas ainda a defesa do poder católico neste novo território. Muito importante, lembrando que nós estamos falando de uma tríade deste momento, no qual você tem o clero, a igreja, a monarquia e o povo na Europa. Como aqui é o novo território, então se divide apenas esses dois poderes, a monarquia e o clero. Obviamente que trazer as perspectivas do mundo cristão se faz importante. Então você tem importante para o entendimento dos índios. Então você tem uma linguagem um pouco mais acessível, a elaboração de textos mais descritivos, mais informativos, uma predominância da perspectiva religiosa, com uma fundamentação educativa para esses índios. A literatura, além de servir então como documento, pensando ali nos sermões que é feito para os fiéis, mas também obviamente com caráter religioso, mas também como uma crônica daquilo que o pregador observa no seu grupo, nesse território, e transforma nos seus sermões. Por isso que nós vamos entender também estas obras como crônicas históricas. Além do teatro com o objetivo de fácil compreensão para os índios, um teatro pedagógico com instruções simples, claro, com elementos extraídos da Bíblia. Obviamente que nós não podemos pensar que isso foi facinho, né, gente? Na verdade foi a base de muita opressão, porque não se tinha um conhecimento linguístico. Nós vamos ter alguns jesuítas, como o padre José de Anchieta, que vai produzir uma gramática para tentar entender a linguagem do índio e traduzir aquilo que eles estão passando, mas a maior ferramenta utilizada por esses exploradores, por esses jesuítas, será o teatro, no qual, por meio da pantomima e da representação do religioso através do padre e do pecaminoso através do índio que não deveria ser seguido, irá produzir essa doutrina. Observe que a dominação ideológica se faz muito importante nesse período como uma arma de poder para
criar no índio uma perspectiva de que tudo que está ligado à sua cultura é degenerativo, é pecaminoso, é errado, e tudo que está ligado ao europeu, a perspectiva judaica cristã, é o correto, é o certo, é o divino. Se isso está certo ou não, cabe você julgar. Eu acho que está errado. José de Anchieta é o nosso primeiro autor recordado aqui. Historiador, gramático, poeta, teatrólogo, um padre muito ativo nesse período, e será atribuído a ele, por exemplo, a Fundação Padre José de Anchieta, no qual nós conhecemos como TV Cultura, um ótimo canal de informação. Recomendo o Jornal da Cultura, muito melhor do que outros jornais que a gente vê aí. Record! Produziu um grande acervo de literatura jesuítica, como sermões, poemas, autos e as cartas. Um poema que nós gostaríamos de invocar aqui, atribuído o poema da Virgem para Nossa Senhora. Olha como, prostrado ante a face do Pai, todo o sangue em suor do corpo se lhes vai. Olha como ladrão estás Barrabás hordas, pisam-no e lhe retém o colo as mãos com cordas. Olha, perante Anás, como duro soldado, o esbofeteia mal com punho bem cerrado, mas a mãe, complacente, olha seu Deus. O poema da Virgem, tão inspirado na Santa, Nossa Senhora, é uma das obras mais significativas deste autor. O próximo que nós gostaríamos de invocar, também amplamente conhecido, Padre Manuel da Nóbrega. Foi um jesuíta português, chefe das primeiras missões jesuítas na América, conhecida também como Armada de Tomé de Souza. Ele participou da primeira missa realizada no território brasileiro, na praia de... Esqueci o nome da praia, já fui tantas vezes, velho. Coroa Vermelha. Lá na praia de Coroa Vermelha tem até um monumento lá em relação a isso. Seu objetivo principal era catequizar os índios no Brasil, e ele vai produzir 3 grandes obras, entre outras, que nós gostaríamos de destacar. A primeira, Informação da Terra do Brasil, Diálogo sobre a Conversão do Gentil e Tratado contra a Antropofagia. Este tema, antropofagia, é muito caro para o Manuel da Nóbrega, no qual ele vai produzir uma série de crônicas sobre o que ele identificou deste contato com esses índios. E assim ele nos diz no Tratado contra a Antropofagia: o uso do termo produz a descrição. É preciso vestir o índio, fornecendo-lhe a memória da culpa original. Percebam aí, nós temos então o autor colocando o intuito ideológico da fé, da prescrição religiosa judaica cristã, o cristianismo, para que o índio possa perceber que a sua vivência é pecaminosa, mas a que o europeu lhe propõe é a mais correta. Num primeiro momento, a antropofagia poderia parecer análoga à ingestão da hóstia, que é o corpo e o sangue de Cristo. Aliás, os calvinistas não perdem a ocasião de chamar os católicos de antropófagos. Aqui, o autor nos invoca uma compreensão comparativa muito propícia, porque na fé cristã, quando você tem ali a consagração do corpo e o sangue de Cristo na comunhão, é como a visão que o antropófago tinha desses índios desses indivíduos que ele iria absorver aquele poder que existia no indivíduo. O autor vai mais além, quando ele cutuca um período muito conturbado nesse momento histórico também, que é a Reforma Protestante. Então ele dá aquela alfinetada nos protestantes ingleses, os calvinistas, que acusam os católicos por comerem o corpo e o sangue de Cristo simbolizado no vinho e na hóstia como antropófagos.
E olha que interessante, ele continua. A hipótese causa horror, porque o decálogo prescreve não matarás, ao passo que a antropofagia transforma os homens em meio para a sua abominação de simulacro que mimetiza e internamente a ingestão do corpo de Deus. Ou seja, ele põe a perspectiva de ser contrária à antropofagia, porque ela rompe com a perspectiva de um dos 10 mandamentos, não matarás, e ao mesmo tempo a negativa de que eles, na verdade, não estão comendo o corpo de Deus como os católicos. Essa relação é muito interessante, recomendo a leitura desse texto, que é maravilhoso. Você vê o Manuel dando assim alfinetadas no protestantismo, no movimento da Contra-Reforma, numa tentativa de trazer uma desestabilização para esse novo movimento religioso que vem surgindo na Europa, que nós iremos ver mais para frente. O próximo autor que eu gostaria de invocar é o padre Fernão Cardim. Ele é um missionário, escritor português, um dos primeiros ali a descrever com bastante detalhe os habitantes e os costumes destes índios no território. Ele que foi criado, desde pequeno como órfão na companhia de Jesus. O primeiro dos tratados que vai ocupar a mente deste pesquisador, deste teórico, deste europeu explorador, será o clima no território, muito divergente com o que ele tinha na Europa, o clima tropical, que vai trazer grande instabilidade, tanto na saúde quanto na adaptação destes homens, mais os costumes dos índios, juntamente com as narrativas do que ele verifica neste território. Recomendamos o Tratado da Terra e Gente do Brasil, no qual ele diz assim neste trecho: em 1606, por sua ordem e com a ajuda do governador Diogo Botelho, foram os padres Luiz Figueira e Francisco Pinto encarregados de catequizar os índios do Ceará. Acompanhados de uma escolta de 60 índios cristãos, deixaram os padres de Recife em 20 de janeiro de 1607 e por forma chegaram ao porto de Jaguaribe, de onde, após curta demora, se dirigiram até o pé da serra de Ibiapaba. Funestos foram resultados desta missão pelo trucidamento do padre Pinto em 11 de janeiro de 1608, às mãos do Tupiás Tocarijus. O padre Figueira, para escapar à sanha dos bárbaros, aí os índios que ele está falando, foi forçado a tomar o rumo do litoral, depois de ter dado com grandes perigos e sepultado o corpo do infeliz companheiro. Novamente nós temos aí a descrição da atuação dentro do território brasileiro, a exploração e continuação de visitação desses novos locais, mas esse trecho nos chama a atenção porque é um dos trechos inspirados por José de Alencar para a produção de O Guarani, no qual você tem a adentrada do europeu no território e a luta com os índios, inclusive o assassinato de alguns padres, como há no romance. Esses autores, então, eles nos ajudam a entender não apenas como se deu a exploração nesse novo território, a chegada do europeu, mas também a resistência do índio. É importante nós lembrarmos que o processo de colonização, tanto do índio quanto do africano, ele se deu de maneira ideológica, numa perspectiva simbólica, em primeira instância, depois na física, na exploração dos corpos, no vilimpêndio do poder de violência utilizado para a exploração desses territórios. Poder esse que foi, em grande parte, feito uso de pessoas cristãs que pregavam o bem comum do europeu, não do índio, porque, à primeira instância, não sabia se esse índio era homem ou não. Logo depois, entende-se que ele é um indivíduo humano, entretanto, não tem as qualidades do europeu e por isso ele poderia ser escravizado, colonizado, catequizado, como se ele não tivesse nada
sobre a sua humanidade, sobre o seu pensamento de cultura. Obviamente, isso cai por terra com as novas pesquisas no período moderno e contemporâneo. Pensamento de corrida. Se eu descobrisse o que veio antes, o ovo ou a galinha, não, velho, eu ia ser mais foda que o Einstein. Eu ia ser o cara do século XXI. Tá, quando chegar em casa eu começo a pesquisar sobre isso.